Pessoal, a gente estava estudando até agora grandezas escalares, que são o quê? Grandezas em uma dimensão só, ou seja, a gente só precisa de um número e uma unidade para descrever essas grandezas. Por exemplo, temperatura. Se a gente falar que hoje está 30 graus, você não precisa de informação mais nenhuma para entender o que você está falando. Agora, as grandezas vetoriais são grandezas que descrevem movimentos em mais de uma dimensão, 2 ou até 3. Por exemplo, imagine que você está no meio de um cruzamento, você vê uma placa, hospital a 100 metros. Você vai saber para onde é o hospital? Não vai saber, porque você pode ir para qualquer direção. Então você precisa de mais informações para saber para onde você vai. Então, um vetor, ele é o quê? É uma representação de um movimento de mais de uma dimensão. Então ele precisa de uma unidade, ele precisa, que é o módulo dele, ele precisa de uma direção e de um sentido. Se na placa tivesse escrito hospital para a direita, você saberia que você deveria ir para a direita, mas para cima ou para baixo? Para cima ou na horizontal? Então você tem que saber se você vai na horizontal ou se você vai na vertical. Então você precisa de uma direção e você precisa de um sentido. De oeste para leste, de leste para oeste, ou de sul para norte, ou norte e sul. Então, com essas três informações, a gente consegue descrever um movimento em mais de uma dimensão, que são as grandezas vetoriais. Então, por exemplo, aqui, como a gente representa o vetor? Um vetor é uma flechinha, ele se inicia nesse ponto e termina na ponta da flecha. Então, a gente pode fazer diversas operações com vetores. A gente tem a adição. Quando os dois vetores estão na mesma direção, no mesmo sentido, eles vão ter um ângulo de 0 graus entre eles. Então, quando a gente vai adicionar vetores com ângulos de 0 graus, a gente só soma um mais o outro. E o vetor resultante vai apontar na mesma direção dos dois. Agora, quando os vetores têm a mesma direção, ou seja, os dois estão na horizontal, só que têm sentidos contrários, então a gente tem que subtrair eles. E o vetor resultante vai apontar na direção, no sentido do maior vetor. Se A fosse maior que B, ele apontaria na direção de A. Se B for maior que A, ele aponta na direção de B. E quando o ângulo entre eles é 90 graus, ou seja, eles têm direção contrária, um aponta para vertical, outro aponta para horizontal, a gente calcula a resultante como a resultante ao quadrado é igual ao vetor A ao quadrado mais o vetor B ao quadrado, ou seja, a gente calcula o Pitágoras, e a resultante dele vai estar apontando exatamente no meio entre os dois vetores. E agora, quando a gente tiver um ângulo qualquer entre eles, a gente usa a lei dos cossenos, que é o que? A resultante ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, ó, 0 graus soma, 180 graus subtrai, 90 graus Pitágoras, ângulo qualquer, lei dos cossenos. Agora, quando a gente tiver mais de dois vetores, a gente faz o que? A gente sempre escreve o vetor exatamente como ele está representado, sempre colocando um no final do outro. Por exemplo, o vetor se inicia aqui e termina aqui. Aí a gente pega o P exatamente do jeito que ele está escrito e coloca aqui, e o C aqui, sempre um seguido do outro. A resultante vai ser o que liga o início do primeiro vetor com o final do último. Aí geralmente isso daqui está representado num plano quadriculado. Aí, com a resultante, a gente consegue desenhar um triângulo retângulo, contar, por exemplo, quantos quadrados tem aqui e quantos tem aqui, a gente faz Pitágoras e acha o valor da resultante. Então, e para subtrair, basta a gente mudar o valor de qualquer um dos vetores. Se a gente quer subtrair A de B nesse caso aqui, a gente põe A mais, entre parênteses, menos B. Aqui, mesma coisa, menos B entre parênteses, aqui também. Então, para subtrair é só mudar o valor de qualquer um dos vetores. E a gente também pode fazer decomposição de vetores, que é o que? A gente tem uma grandeza, que é o que? Algo representado em duas dimensões. E isso daqui é muito útil quando a gente vai estudar a força. Então, essa grandeza, como ela tem duas dimensões, ela pode ser representada no eixo X quanto no eixo Y. Se essa grandeza ela faz um ângulo alfa em relação ao eixo X,
Sempre quando a gente for querer a componente do vetor no eixo x, a gente faz o vetor v com o seno, ou seja, na parte que a gente abaixa e tem o ângulo, é o cosseno. Na parte que não tem o ângulo, é o seno. Então, no eixo y, é o vetor seno de alfa, e aqui no eixo x, o vetor cosseno de alfa. Tudo bem? Sim.